Fala galera, tudo bem? Eu sou Patrick Werner, acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Farroupilha de Panambi. Juntamente com meu colega César Augusto Maier, estaremos fazendo um vídeo sobre arrefecimento de motores. Então pessoal, por que os sistemas de arrefecimento foram criados? Já lá no final do século XIX, no caso, meados de 1885, já se via a necessidade de sistemas de arrefecimento nos motores pela questão da perda de eficiência, em grande parte parado, no caso. Não que na época houvesse trânsito, né, como existe hoje em dia, mas o Sr. Carl Benz, o fundador da Mercedes-Benz, ele viu a necessidade de colocar um sistema de arrefecimento no seu Motorwagen, que é conhecido como o primeiro carro a gasolina. E em torno de 12, 13 anos depois, o Sr. William Maybach, ele foi lá e aprimorou esse sistema. Ele fez um sistema de arrefecimento mais avançado, que ele colocou no seu veículo chamado Fênix, já com motor de 4 cilindros, que ele é reconhecido como o primeiro carro rodoviário do planeta, no caso. O Sr. Maybach, ele também, em 1900, ele patenteou o sistema de colmeia, o radiador de colmeia, que é algo que foi muito utilizado, amplamente utilizado e é utilizado até hoje, né? Ele começou, na época, fazia com cobre, com níquel, com esses tipos de materiais, esses radiadores. E com o passar do tempo, então, foi adotado o alumínio. O alumínio não é um condutor tão bom quanto o cobre, quanto o níquel, mas ele é um material bem mais leve, né? Quanto menos peso tu tem, menos potência tu precisa gerar e, no caso, menos combustível você gasta, né? Então, você precisa de menos potência para mover um corpo mais leve. E então foi adotado o alumínio, que é usado até hoje, né? Os sistemas de arrefecimento, eles vêm evoluindo juntamente com a necessidade, com a performance. Então, pessoal, a finalidade do sistema de arrefecimento é de controlar a temperatura mínima e máxima do motor. E dessa maneira, então, vai melhorar o rendimento do motor, vai diminuir o consumo e vai causar um menor índice de poluentes, né, de emissões poluentes. Quando o motor começa a trabalhar, quando você liga o motor do teu carro, do teu trator, enfim, o que acontece? A válvula termostática ela está fechada, então, conforme o motor vai aquecendo até que ele atinja a temperatura de trabalho, a válvula continua fechada. Então, depois que ele atinge a temperatura de trabalho, a válvula já entra em abertura, no caso, e então ela permite que comece a circular o fluido, né, que dentro do motor já está quente, e comece a se deslocar então para o radiador, onde ele, através da colmeia do radiador, a velocidade do vento passando na colmeia também, ou até mesmo na questão de se tu tá parado no trânsito, então tem um acionamento da ventoinha, e esse fluido ele vai se refrigerar dentro do radiador, então, e vai retornar para o motor com uma temperatura bem mais baixa. Não quer dizer que vai chegar fria o fluido no motor, mas sim com uma temperatura bem mais baixa, tá? Daí, assim, alguns dos componentes do sistema de arrefecimento, a gente tem o radiador, a válvula termostática, reservatório de expansão, válvula de vácuo, tem válvula de pressurização, fluido de arrefecimento, bomba d'água, eletroventilador e sensor de temperatura, tá? Então, todos esses, de certa maneira, são muito importantes para o funcionamento. Claro, além das mangueiras, etc., tem os dutos do motor também, que é por onde o fluido passa, né? Gostaria de explicar um pouco de algumas partes que talvez a gente não enxerga ou desconheça a respeito do arrefecimento do motor, então. O sensor de temperatura, ele possui um resistor chamado permistor, que varia conforme a temperatura. Quando o fluido está frio dentro do motor, o que acontece? A resistência desse permistor ela é alta, então ele não deixa passar corrente. Na medida que vai aquecendo, ele começa a permitir a passagem de energia, porque
a resistência dele começa a ficar baixa, entende? Ou então começa a ter a passagem de energia e tu começa a gerar aquela leitura no painel do teu carro, do teu trator, etc. Tá? Também existe uma peça pouco conhecida que é o interruptor térmico. Então, o interruptor térmico, a função quase única e exclusiva dele é fazer a ligação da ventoinha no sistema de arrefecimento. O que acontece? Quando você para no trânsito ou algo assim, ou a temperatura está mais elevada, o que acontece? O interruptor térmico, ele identifica que deixa de passar ar pelo radiador, e então o que acontece? Ele tem uns disquinhos bimetálicos dentro dele, que o que acontece? Eles se dilatam, então, com o aumento dessa temperatura, então, e eles acabam deixando passar uma corrente ali que vai fazer a ligação da ventoinha do radiador, então, para fazer essa refrigeração mecânica, no caso, através de uma ventilação mecânica e não da ventilação do movimento do veículo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para apresentar o trabalho de sistemas de arrefecimento. Aqui temos um trator que aqui dá para identificar o radiador, né? A tampa do radiador, que ela, além de fechar o radiador, ela serve como sistema de pressão, ela regula a pressão do sistema, né? Do líquido de arrefecimento. Aqui, Patrick, chega mais perto para nós mostrar aqui a bomba d'água. A bomba d'água é tocada, ela está aqui, ó, e ela é tocada diretamente pelo virabrequim através dessa correia aqui, que a correia, além de tocar a bomba d'água, ela já gira a própria ventoinha, a ventoinha nesse motor aqui é acionada diretamente, ela fica o tempo todo girando. E aqui, então, a bomba d'água toca a água e a água entra pelo radiador. A água vem do radiador por baixo e entra para o bloco do motor. Aqui em cima a gente identifica essa carcaça, que dentro dessa carcaça aqui tem uma válvula termostática. A válvula termostática faz o trabalho da água, do líquido de arrefecimento, né? O líquido fica girando somente no motor até atingir os 90 graus, né? Os 90 graus, quando atinge os 90 graus, que a água precisa ser refrigerada e o motor refrigerado, a válvula abre para a água ir para o radiador, onde é que ela é refrigerada, e daí ela vai voltar para fazer o sistema de resfriamento do motor, né? Para acontecer isso aí, existe um sensor para mostrar o nível de temperatura no painel do trator. Bom, pessoal, aqui nós temos mais um sistema de arrefecimento. Esse aqui é um sistema de uma motocicleta. Ele é um sistema de resfriamento totalmente a ar. Como vocês podem ver aqui, ele somente possui essas aletas aqui no cilindro e no cabeçote. Aproxima um pouco aí, cameraman, para mostrar que as aletas no cilindro e no cabeçote, elas agem da seguinte forma: elas só ficam dissipando o calor que é produzido pela combustão, né? Então ela refrigera somente com o vento. O vento vem e atravessa por essas aletas aqui e refrigera o motor. Esse é um sistema que é usado em motocicletas de baixa cilindrada, e os Fuscas também, os motores a ar que chamam, usam também, só que o Fusca tem um ventilador que força vento contra essas aletas. Mas é um sistema que funciona muito bem para esse tipo de motor de baixa cilindrada, e a manutenção disso aqui é zero, não tem manutenção nenhuma. Então, pessoal, aqui no caso, nos automóveis, a gente tem um reservatório de fluido de arrefecimento. Aqui a gente tem um radiador em colmeia, então a ventoinha, tá? A bomba d'água se situa naquela posição, já mais no meio do motor, mas isso aí depende do motor e da marca também. E aqui, nessa parte, então, a gente tem a válvula termostática. Na maioria dos carros, o que acontece? Quando você está no trânsito pesado, alguma coisa assim, e a ventoinha está desligada, no caso, tem uma pecinha, um sensor ali, dá para dizer que é quase um sensor de deslocamento de ar dentro do radiador,
que ele tem um contato bimetálico. Então, com o aumento da temperatura, ou seja, não identificando a passagem de ar pelo radiador, esse sensor vai fechar o contato então com a elevação da temperatura e vai fazer a ligação da ventoinha. Geralmente, a maioria dos motores a diesel, a ventoinha trabalha sempre ligada, diferente de motores a gasolina, etc, etc. Tá, pessoal? Então, o sistema circulatório do motor é bem simples. No momento que você liga o motor, a tua bomba d'água já entra em trabalho, né? Ela geralmente é uma bomba de acionamento mecânico. Ela já entra em trabalho e fica circulando o fluido por dentro do motor. Quando a gente atinge a temperatura de trabalho, o que acontece então? A válvula termostática, quando ela chega numa certa temperatura, ela começa a abrir e começa a permitir a circulação então pela colmeia do radiador. Aqui a gente vai ter a entrada de ar então pela grade e vai acontecer a diminuição da temperatura desse fluido então. E aqui ele vai ter então pela parte de baixo do radiador, ele vai acabar então reentrando no motor numa temperatura já bem inferior à que ele sai no caso. Então, para fazer a regulação térmica do motor, que está ligada a consumo de combustível, está ligada à eficiência e a não perda de potência, e também está ligada à questão dos poluentes, né? Há uma diminuição dos poluentes o motor quando ele trabalha numa temperatura correta.